e ela fica com mais medo ainda. Ao saírem, encontram o vilão sentado em seu trono móvel, cheio de capangas. O Prota e o Homem-Gato provocam o vilão, perguntando quem seria o líder e falando que era o Bobão sentado. Nisso, o vilão sai do trono e ameaça a Cerera. O Homem-Gato diz que o vilão passou dos limites e diz que ele parece estar com medo. O Prota faz um trocadilho com o nome do vilão e fala que a luta pode ser com o assistente dele, que parece ser mais forte. Após dizer novamente que o vilão estava com medo, o Homem-Gato é atacado. Na luta, o vilão, que é da classe monge, vai para cima do Homem-Gato intensamente, enquanto o Homem-Gato mais defende do que ataca. Até certa parte da luta, o vilão parecia estar com vantagem, mas os status negativos aplicados pelo Homem-Gato fazem ele virar a luta. O Prota avisa que no sinal dele, a Cera deve aplicar a cura, e quando o vilão estava quase derrotado, chama todos os capangas para a luta. O Guardião aparece e obriga os capangas a focarem nele. O vilão é curado pelos seus capangas e logo em seguida o Prota manda Cerera curar. Ela é da classe Druida e após frase motivacional do Prota, ela se empenha em curar mais. O Guardião usa uma habilidade que ele só pode usar a cada 10 minutos, que bloqueia todo o dano por 10 segundos, e recebe toda a cura que a druida podia dar nesse momento. Nisso, o Prota começa um combo com o Homem-Gato, que aplica uma quantidade massiva de dano, deixando o vilão com apenas um ponto de vida. Antes que os suportes do vilão pudessem curar ele, a ninja já tinha os eliminado, e nos é explicado que o uso da habilidade que segura por 10 segundos foi para que o Prota pudesse invocar pela segunda vez a habilidade que dá 1000 de dano extra para cada golpe de um aliado. A habilidade foi reaplicada no mesmo instante que a primeira foi usada por completo. O vilão, mesmo sem forças, tenta atacar o Prota, e o último vime de espinhos é ativado pela Cerera, mandando o vilão de volta para a Catedral. Nisso, eles invocam os grifos e a druida vai com o Homem-Gato e a ninja com o Prota. A druida chora de felicidades por estar segura e eles decidem acampar. E na hora de comer, eles estão reclamando do gosto, até que sentem um cheiro bom. Então, eles vão comer o churrasco que o Homem-Gato e a druida fizeram e sentem sabor. Nisso, ele explica que se eles usarem o menu para fazer a comida, ela não vai ter gosto, mas se fizerem a comida como na vida real, ela vai manter seu gosto. Uma vez que os ingredientes possuem gosto, só a comida é gerada pelo sistema que não. Eles tentam, mas a comida vira uma gosma como sempre, e o Homem-Gato diz que antes a pessoa tem que ter afinidade com cozinha. Como que ele tem a subclasse de cozinheiro e maximizada, ele pode fazer qualquer comida. Após comerem, eles conversam um pouco. Ocorre uma joelhada da ninja no Guardião e, com a conversa, a ninja pensa que a sincronia do Prota com o Homem-Gato é muito alta e que ela precisa se esforçar mais. Todos reparam na paixão da druida pelo Homem-Gato e descobrimos que ele é bem jovem, por mais que haja como um senhor. A ninja tenta expressar seus sentimentos pelo Prota e, obviamente, ele não percebe. Depois disso, o Prota fala sobre gêmeos em que ele estava preocupado, pois eram novatos que já haviam pedido ajuda para ele logo antes do jogo virar realidade. No dia seguinte, a viagem é interrompida pelo mau tempo e eles se abrigam com um NPC e nisso eles percebem que os humanos de verdade são os NPCs, pois eles têm nomes, famílias, memórias e emoções, enquanto eles têm superpoderes e são imunes à morte. Depois, os amigos do Prota fazem cookies e então vemos os gêmeos, irmão e irmã, os quais preocupavam o Prota. O Homem-Gato ensina aos cozinheiros da guilda da amiga do Prota a fazerem comida com gosto e ocorre uma festa para a chegada do grupo do Prota, com a ninja sendo usada como boneca e vestida como uma princesa pela secretária da guilda. Depois da festa, a líder da guilda e o Prota conversam sobre guildas e a situação da cidade deles. Nisso, a cidade se tornou um lugar sem lei, em que guildas mais fortes fazem o que querem nos locais de caça
e as guildas mais podres exploram seus membros mais fracos. Tem até um comércio de poções de XP que são dados apenas para jogadores com nível menor que 30, que são obrigados a darem esses itens por proteção da guilda. O Prota fica pensativo com toda a situação e, após conversar com o Homem-Gato, decide tomar uma atitude. Nisso, ele entra em contato com Mimori, que é a gêmea que ele treinou, e após tomar noção da situação, ele decide erradicar a guilda que está explorando ela e outros novatos. Para isso, pede ajuda da guilda da amiga dele, a Aliança da Lua Crescente, e após explicar seus objetivos e razões para a líder da guilda, ele diz que precisa de 5 milhões de ouro. E, no final, ele pede para que eles se esforcem por ele e pela guilda dele. Nisso, a amiga dele percebe que ele disse que fez uma guilda, fica feliz e pergunta o nome da guilda. E o nome é Log Horizon. Para conseguir o dinheiro que ele precisa, o Prota faz a guilda da amiga dele trabalhar muito, enquanto a ninja investigava as ações da guilda que explora os novatos. O Guardião, junto com membros da Aliança da Lua Crescente, caçam ingredientes para fazer comida e, durante toda a operação, a líder da guilda começa a surtar. Vemos então que o Prota criou uma lanchonete em que as integrantes da guilda Aliança da Lua Crescente estão trabalhando, e ao saberem que a comida tem gosto, os outros aventureiros fazem fila para comer. E rapidamente a informação de comida com gosto se espalha e a comida da lanchonete acaba. Em um dia conseguiram quase 50 mil de ouro. Nesse momento sabemos que a ideia não é arrecadar dinheiro com o restaurante, e a secretária vai atrás da ninja novamente para vestir ela agora de empregada. E nos é contado a informação que dentro de uma área com dono, o dono é quase um ADM, pois pode mexer nas configurações da área. Nisso descobrimos que ocorreu uma mudança no mundo, em que as construções da cidade podem ser compradas. E o Prota chama um amigo de Parry. Descobrimos que o Prota também tinha recusado entrar na guilda dele. E antes de ouvir o plano do Prota, Soujiro aceita ajudar. Temos que a líder da guilda Aliança da Lua Crescente e a secretária foram negociar com líderes de guilda para conseguir suprimentos. E, apesar delas estarem nervosas, elas mantêm o sorriso conforme instrução do Prota. E antes que o líder da guilda Rua 8 de Comércio desse uma contraproposta, elas dizem que estão esperando as outras duas guildas para negociar. E com isso elas conseguem um ótimo preço de suprimentos. Outros dois líderes chegam e fazem uma proposta sem explicar muito, deixando eles chegarem em suas próprias conclusões erradas. E, contando que o organizador do plano é o Prota, elas conseguem fechar o acordo em que elas acabam por arrecadar 5 milhões de ouro que o Prota precisava, dando ao final do plano a fórmula de como fazer comida com gosto. E o Prota tem o apelido de vilão de óculos. Depois disso é mostrado que o Prota manteve contato com a gêmea. Vemos que o Prota convocou uma reunião com diversos líderes de guilda, tendo as mais poderosas guildas de batalha e de produção. Na reunião, o Prota diz que pretende criar leis e ordens justas para a boa convivência na cidade. Um dos líderes da guilda sai, incrédulo do plano do Prota funcione. Nisso, vemos que o Prota tem aliados posicionados para a fuga da gêmea, que ele conversa bem como o irmão dela e outros aventureiros. Nisso, voltamos a ver a reunião, em que o Prota escolheu os membros dessa reunião por suas notoriedades nas diversas áreas em que eles atuam, e que deseja que eles ajudem a manter a paz na cidade. Em ligação, o Prota dá o sinal para que comece a fuga dos aventureiros e continua a reunião, falando da horrível situação que viu em outra cidade e por isso precisam de leis para a boa convivência. Um dos membros diz que batalhas entre clãs aconteceriam para ditar a lei e que o plano do Prota não vai funcionar. Nisso, o Prota diz que faz 4 horas em que ele comprou o prédio da guilda,
diz que, por ser área dele, ele permite quem pode entrar ou não. Sem os recursos da guilda, como banco e a sala da guilda, a vivência nesse mundo fica muito mais difícil. Para comprar o prédio da guilda, ele usou os 5 milhões de ouro que pegou com as outras guildas. Com isso explicado, vemos a fuga dos aventureiros da guilda que explorava eles. E, mesmo com muitos níveis mais baixos, com uma certa coordenação, eles conseguem fugir da guilda. E vemos um dos líderes da guilda sendo banido. Com essa carta na manga, o Prota consegue fazer as outras guildas poderosas concordarem com a criação das leis e assim impor ordem na cidade. Com a lei mais importante sendo dar like nesse vídeo e ser inscrito no canal, assim você ganha cada vez mais vídeos. E caso queiram ajudar, comentem aqui qual é o seu anime favorito e compartilhem. Muito obrigado e até o próximo vídeo.